conversar com o deputado federal Rodrigo Maia. Ele já está com a gente aí conectado, ex-presidente da Câmara dos Deputados, tem muito para falar com a gente. Bom dia, deputado Rodrigo Maia. Bom dia. Deputado Rodrigo Maia, o Congresso, o que mudou da sua gestão para essa gestão? O que é que aconteceu de mudança política lá dentro? Olha, talvez tenha sido, né, a tentativa do governo, e com sucesso, da construção, a tentativa de uma construção de uma base parlamentar para apoiar o governo, né? E, claro, o presidente da Câmara e do Senado, que mesmo que mantenham a sua independência, até pelo perfil de cada um dos dois, tem alguma, vamos dizer, tem uma relação mais próxima ao governo do que principalmente eu tinha nos meus 2 anos. Mas eu acho que o mais importante foi o governo ter construído uma base que dá a ele uma sustentação e principalmente baseados em partidos que eles criticaram tanto no passado, né? Que eles viram a importância que é organizar uma base e ter essa base para tentar aprovar os projetos do governo. Na agenda econômica, eu não acho que o governo tenha tantas dificuldades, porque ainda agrega parte dos partidos ou independentes ou de oposição, que para mim independente é a mesma coisa que oposição, né? Então, tanto PMDB, PSDB, DEM, Cidadania, tendem a ajudar o governo na pauta econômica, como já vem ajudando desde 2019. Mas talvez a grande mudança foi a consolidação de uma base para ajudar o governo na tramitação dos projetos, caminhando aí sim para a tentativa, como a gente está vendo na Comissão de Constituição e Justiça, uma agenda mais de costumes, uma agenda mais ideológica, como essa que o Bolsonaro tenta priorizar no Brasil, para, de alguma forma, esconder a pandemia que assola o nosso país. Deputado Rodrigo Maia, ex-presidente do Congresso da Câmara Federal, saiu hoje no Estadão. Hoje, agora. Culpa. A Semineto agora resolveu culpar os outros partidos pelos erros cometidos por ele. Rodrigo Maia, Eduardo Paz e Rodrigo Garcia não estão deixando o DEM por causa do assédio de outras legendas. De quem é a culpa? Eles saem, entre outros motivos, porque a Semineto, no comando do DEM, ajudou Bolsonaro a terminar vitorioso e fortalecido no Congresso. Procede, deputado? Procede. No meu ponto de vista, procede. Acho que o presidente nacional do DEM, que fez uma espetacular gestão à frente da Prefeitura de Salvador, foi talvez um dos 2, 3 melhores prefeitos nesse ciclo de 8 anos. Na política, eu acho que ele entrou na posição errada, achou que podia... achou que podia ajustar com todos os clados ou enganar todos, né? E no final fez um acordo com o Palácio do Planalto, que era para nomeação, para o sinal verde na nomeação do João Roma, que depois brigaram nitidamente, passou a ser uma nomeação exclusiva do Republicanos, e o João Roma é um quadro de grande qualidade. Acho que o governo ganha com a nomeação dele, o Republicanos, liderado pelo presidente Marco Pereira, também ganha muito, e fez um acordo que incluía o Senado e incluía o apoio ao deputado Arthur Lira, né? Esse movimento de muita traição, de muitas posições que são impossíveis, né? Quer dizer, era claro que isso ia ficar público, acabou gerando uma insatisfação e um mal-estar e uma falta de compreensão, né? Porque, só para te lembrar que, logo depois da eleição da presidência da Câmara, ele dá uma entrevista dizendo que podia apoiar do Bolsonaro ao Ciro Gomes, né? Então, isso nunca foi a cabeça do partido que nós tentamos construir ao longo dos últimos 20 anos. Agora diz que não pode apoiar nem o Lula, nem o Bolsonaro. O Bolsonaro é porque ele não tem coragem, apesar de hoje, majoritariamente, o partido apoiar
o governo do presidente Bolsonaro, tem espaço no governo do presidente Bolsonaro. O DEM tem 2 ministros no governo, tem a presidência da Codevasp e, entre outras posições, né? Mas ele não tem coragem de assumir isso, porque parece que na Bahia a rejeição ao Bolsonaro é muito grande. Por outro lado, ele não tem espaço no lado do presidente Lula. Então, agora ele não pode apoiar nenhum nem outro, né? Claro que o ideal é a construção de uma candidatura que tenha uma preocupação social, de reforma do Estado, mas com uma preocupação, sim, com a participação do setor privado no crescimento da nossa economia. Mas acho que as saídas dos políticos do Democratas têm uma relação grande com essa falta de posição. E, de alguma forma, talvez o distanciamento dele em relação a todos, né? Eu lembro que na época do presidente Bornhausen, nós fazíamos toda quinta de manhã reuniões da executiva. Depois, quando eu assumi a presidência, eu mantive a mesma prática, o presidente Agripino a mesma coisa. E talvez ele, por ter sido prefeito muitos anos, enquanto presidente do partido, tenha deixado de realizar essas reuniões por falta de agenda, e é compreensível, e talvez isso tenha afastado ele de um convívio maior do dia a dia do partido, que basicamente, pela executiva que o Democratas tem, é um partido parlamentar e principalmente com uma força muito grande na Câmara dos Deputados. Agora, deputado, o senhor tinha uma relação de amizade, me perdoe se eu estiver equivocado, o senhor, deputado Rodrigo Maia, tinha uma relação de amizade familiar com o ex-prefeito Assemineto. Relação por várias vezes, eu vi o senhor aqui em Salvador, a convite do prefeito Assemineto, e impressionante. O senhor se sente traído, apunhalado, isso foi feito nas suas costas, ou o senhor sabia que ele iria apoiar o Arthur Lira? Não, foi feito nas minhas costas, eu nunca acreditei, eu só acreditei na véspera da eleição, quando ele foi numa reunião na residência da Câmara com todos os partidos que nos apoiavam o Baleia, e vi nitidamente que a Lira já tinha tomado a decisão muito antes. No ano passado, ele me procurou, dizendo que para o Democratas era importante a candidatura do Baleia, porque enfraquecia o apoio do PT e das esquerdas à candidatura da Simone Tebet, se ela fosse a candidata, né? Que ele também não gostaria que o candidato fosse o deputado Elmar, não que eu decidiria pelo Elmar, não estou dizendo isso, só estou dizendo que ele não queria a candidatura do Democratas, não queria a candidatura do Elmar, mas não foi por isso que eu não escolhi o Elmar, também não vou aqui culpar o ACM Neto por isso. Construímos uma aliança de 300 partidos, liderados pelo presidente da Câmara, pelos partidos, e principalmente pelo DEM. Infelizmente, ele fez outro acordo e achou que esse acordo por debaixo dos panos ia passar desapercebido por todos. É claro que não passou, tanto que eu tive com o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, depois da eleição, e ele me disse, não, Rodrigo, o ACM Neto não fez acordo com o Bolsonaro. Eu falei, não fez na sua frente, mas fez. Não, ele fez acordo, foi comigo. Então, nitidamente, a gente sabe que ele encaminhou de um lado, né, e deu os votos do outro e desorganizou a candidatura do deputado Baleia, que era um aliado importante na Bahia, do Democratas, do prefeito ACM Neto. Então, nitidamente, óbvio, pela amizade que eu tinha, as pessoas vinham me dizer, Rodrigo, ele te disse que ia dar uma declaração hoje e não atendeu a imprensa. E as coisas foram se acumulando. E, infelizmente, eu só acreditei na traição na véspera da eleição, porque aí ficou muito claro, né? Mas, pela amizade que nós tínhamos, né, claro que eu não tinha condição de acreditar no que eu ouvi, eu acreditava nele. Até porque, apesar de muitos parlamentares da Bahia falarem para mim que ele sempre faz esse jogo, eu não tinha essa experiência, não posso falar que ele fazia isso porque comigo nunca fez. Foi a primeira vez, infelizmente, mas eu já estou, Zé Eduardo, com 50 anos, 6 mandatos, eu não estou na política para apenas reproduzir mandatos de deputado, eu quero construir como eu acho que construir
à frente da presidência da Câmara. Então, eu não tenho, né, pelo que ele fez comigo, nenhuma condição de estar no mesmo partido. Não que no futuro, eu num partido, nele no outro, como pessoa jurídica, a gente não possa dialogar em nome dos partidos. Agora, dentro do mesmo partido, e você sabe que hoje, infelizmente, o fundo eleitoral e o fundo partidário passaram a ser um instrumento de muita força. O fundo eleitoral e o fundo partidário passaram a ser um instrumento de muita força, o que eu acho até que é ruim para a democracia interna dos partidos. E com essa força, você acaba tendo um poder de influência na sua executiva muito grande. Então, disputar internamente com ele passou a não ser um objetivo. Meu objetivo agora é construir um projeto, participar de um projeto onde eu consiga olhar para os meus filhos, olhar para os meus eleitores e dizer: eu estou participando de algo que pode e tem o objetivo verdadeiro de reduzir desigualdades, né, acabar novamente com a fome no Brasil, que voltou, garantir condições, né, para que todos possam ter a sua oportunidade, o seu emprego, a sua carteira de trabalho. Eu acho que isso que interessa a quem quer fazer política com seriedade. Então, acho que no DEM eu perdi essas condições, por isso que preferi logo na largada me afastar. Muitos fizeram propostas de eu trabalhar junto com outros estados para desestabilizar o prefeito ACM Neto, mas pela minha amizade histórica com ele, eu não faria esse jogo com ele, né? Nunca faria um jogo desse, não faria com ele o que ele fez comigo. Então eu preferi logo na largada anunciar minha saída. Com isso, eu passo a não ter nenhum peso dentro do partido e não usarei de alguma influência que eu tenho para atrapalhar o projeto dele, que ninguém sabe qual é, mas certamente em algum momento todos saberão que a maior probabilidade, Zé Eduardo, deve ser o projeto dele pessoal, seja na Bahia, seja sendo candidato a vice-presidente do Bolsonaro, que eu estou vislumbrando pelos quadros que estão saindo do DEM, talvez eu acho que esse seja o caminho para ele. Como na Bahia a situação vai ficar muito difícil pela candidatura do presidente Lula, talvez ele dá suporte ao presidente Bolsonaro, já que tem 2 ministros, tem a bancada votando majoritariamente com o Bolsonaro. Talvez, mesmo ele negando hoje, talvez amanhã seja uma oportunidade ele compor a chapa do presidente Bolsonaro. Deputado Rodrigo Maia, o senhor falou aí que o ex-prefeito ACM Neto trabalhou nas suas costas para eleger o Arthur Lira. O senhor falou também no veto do ex-prefeito ACM Neto como presidente do DEM no Elmar Nascimento. Não falei que foi veto, ele não gostaria. Ele não gostaria. A decisão, eu também não vou mentir, ele não gostaria. Ele não Mas por quê? Ajudou. Mas por que ele não gostaria de ser do mesmo partido? Não faço ideia. E não quer dizer que eu escolheria o Elmar se ele estivesse apoiando. Eu achava que, como o DEM já tinha decidido pela candidatura do Rodrigo Pacheco, era mais fácil o DEM apoiar uma candidatura de outro partido. Então, não estou dizendo que a posição dele de não ter o Elmar como candidato foi o que me levou a apoiar o Baleia. Não, isso não é verdade. Agora, que ele não gostaria de ver o Elmar como candidato, isso ele deixou claro para mim algumas vezes. E o que aconteceu com o Roma? E por que ele também não gostaria de ter o Roma? E o Roma foi para cima, peitou e foi seu ministro e hoje está arranhado a relação. Como é que você avalia? A minha opinião é que ele queria que o Roma fosse ministro. O episódio da presidência da Câmara, que ia ficar muito ruim para ele mostrar o acordo que ele fez. Então, ele trabalhou aí, eu acho que ele trabalhou efetivamente para o Roma recuar do encaminhamento que ele apoiava, que era uma vaga do PRB, do presidente Marco Pereira, não estou tirando essa importância, mas com o apoio dele. Claro, João Roma não faria nada antes da nomeação sem um sinal verde do ex-prefeito ACM Neto. Mas com toda a confusão ele viu que ninguém acreditaria na hipótese dele não estar envolvido na nomeação do João Roma pela proximidade que tem. A gente sabe que estava, a gente sabe que ele recuou, e a impressão que me dá é que, de fato, recuou para valer.
né? Não sei se vai ser por muito tempo, mas recuou para valer e pelo menos a sinalização que a gente vê é de uma relação afastada. Agora, que ele lá atrás tinha dado sinal verde, eu não tenho dúvida, senão o João Roma não tinha avançado, porque o João Roma é um político muito leal, muito sério, e certamente, óbvio, depois que o presidente Marco Pereira consultou se ele aceitaria, certamente ele procurou o prefeito Assemineto e consultou, e deve ter tido a resposta, o sinal verde. Depois da confusão é que ele tentou tirar o João Roma, e aí prevaleceu o bom senso do bom deputado, do ótimo deputado João Roma, que eu tenho certeza que ajuda muito o governo. Porque, de fato, quem estava no Ministério da Cidadania entendia pouco do problema da pobreza no Brasil. E o deputado João Roma, por ser um deputado da Bahia, um estado com tantos problemas também, como o Rio de Janeiro, né, com uma base social muito forte, certamente ele conhece melhor e vai poder ajudar mais o Brasil com políticas de assistência e políticas sociais para garantir uma proteção social maior aos brasileiros que estão precisando de ajuda do governo. Pela amizade que você tinha com o ex-prefeito Assemineto, amizade familiar, depois, um dia antes da votação para presidente do Congresso, o senhor ficou sabendo e houve a decepção. O senhor manteve contato com ele, ligou para ele, ou acabou por aí? Ele te ligou, ele procurou, ou acabou? Depois da reunião, eu mandei mensagem dizendo que nós íamos sair muito mal do processo, eu ainda não tinha compreendido 100%. Depois que eu vi que o objetivo dele era que apenas eu saísse mal do processo, né? E alguns dias depois ele estava em Brasília, me pediu para me fazer uma visita, eu disse a ele que não seria uma boa visita e que não era um bom momento para a gente conversar. Eu, de fato, não tinha mais o que falar com ele, né? Não tinha mais o que conversar com ele, porque ele vai vir com uma história que não traiu, que ficou em lua de mel no Rio de Janeiro e aí esqueceu da eleição. Só que no final do ano ele não tinha esquecido, quando a gente caminhou para a escolha do deputado Baleia, né? Então, a história que ele conta só engana aqueles que, de fato, dependem dele e precisam dele. Todos aqueles que acompanharam o processo sabem que ele, de fato, traiu aquilo que ele combinou. E, Zé Eduardo, não estou aqui dizendo ganhar ou perder da política. O Arthur tinha o apoio do governo, ele foi atrás dos apoios, ele sabia que o nosso bloco era muito forte, ele desmontou o nosso bloco por dentro, ele foi competente, não posso negar de forma nenhuma a competência dele, do Ciro Nogueira, na organização da candidatura dele após a formação do nosso bloco de 300 deputados. Então, não posso reclamar nada disso. Agora, em relação a Assemineto, é óbvio que ele não consegue enganar ninguém, e se essa foi a decisão dele, né, um pragmatismo, e olha o que é o mais grave, Zé Eduardo, quando eu era presidente da Câmara e governava a Câmara com apoio desses partidos, do PP, do PSD, do PL, com ótimo diálogo com a esquerda também, tanto que formamos o mesmo bloco agora na eleição, ele me procurava sempre e dizia: Rodrigo, sai de perto do pessoal do Centrão, sai de perto desse pessoal. Eu falei: Neto, são essas pessoas que me dão sustentação e convergem na pauta econômica com a gente. São com eles que a gente tem que governar, não tem outro caminho. E eu não posso reclamar nada deles. Então, o que me surpreendeu mais ainda foi ele fazendo tantas críticas ao PP, como ele fez historicamente, ao Centrão, né? Ele depois encaminhar para o apoio ao Arthur, né? Uma traição a gente. Se ele tivesse 2 meses antes dito que apoiaria o Arthur, é do jogo. Eu encaminharia por outro caminho, mas respeitaria a posição dele. Ninguém é obrigado a aceitar o encaminhamento do outro, as posições dos outros, mas respeitar e ser leal nesse diálogo é fundamental, e ele não foi. Deputado Rodrigo Maia, hoje qual a avaliação que o senhor faz do grau de confiança que os líderes políticos têm em Assemineto aí em Brasília? Ele tinha um poder muito grande, ele tinha uma força muito grande, o próprio DEM era ele liderava e tinha uma força dentro do DEM e chegou a se reunir com outros partidos. E hoje, qual é a real situação dele em Brasília? Olha, o Neto, primeiro, como prefeito, tem o respeito de todos, inclusive o meu respeito, foi um grande prefeito,
Então não podemos negar isso. É um político muito pragmático, né? Pouco afeto às questões ideológicas, aos debates internacionais com outros partidos, com a Internacional Democrática de Centro junto conosco. Mas isso é outra coisa. Foi um grande prefeito. Eu acho que, em relação a todos esses partidos que apoiaram o candidato Baleia, ele tem alguma dificuldade, né? É claro que a política é feita com algum pragmatismo. Então, alguns que estão vendo o DEM solto, querem o apoio do DEM, estão próximos, mas já sabem como ele trabalha, né? Olhando apenas o próprio umbigo. Então, e nos próprios partidos que fizeram parte da aliança com o Arthur Lira, talvez desses ele tenha menos confiança ainda, né? Porque esses viram ele coordenando a traição ao Baleia, né? Então, talvez esses tenham até mais dificuldade em confiar no ACM Neto do que os outros que só na última hora chegaram à conclusão da traição que ele fez ao nosso bloco. Agora, o senhor também tinha um projeto pessoal de continuar como presidente da Câmara, por que o senhor não abriu mão dessa reeleição, deputado Rodrigo Maia? Eu sempre deixei claro que eu não era candidato à reeleição. Quem trabalhava muito a candidatura à reeleição era o senador Davi. Eu sabia que eu já tinha sido presidente 3 vezes, que a minha posição era diferente. Mesmo que o Supremo garantisse a possibilidade da reeleição, eu não disputaria. Mas é óbvio que falar isso agora é fácil e muitas pessoas vão ter dificuldade de compreender. Mas se você perguntar a todos os meus interlocutores, daqueles que me apoiavam, da esquerda, o próprio deputado Marcos Pereira, que muitas vezes tinha essa dúvida, eu disse uma vez de forma contundente ele que eu não disputaria, mas que eu não faria nenhum movimento para atrapalhar o movimento do senador Davi, apesar de achar que a interpretação da possibilidade da reeleição ela era muito difícil e poderia gerar muitos conflitos no futuro. Bem, o assunto foi resolvido e acho que foi resolvido da melhor forma, que essa interpretação ia gerar muitas dúvidas em relação à Constituição do nosso país. Então, acho que foi a decisão correta. É claro que o meu papel mais recluso, apesar de muitas vezes eu ter dito que não ia disputar, mas sem radicalizar nessa posição, gerou a posição que você tem sobre essa possibilidade da minha reeleição, mas eu, de fato, entendia que a reeleição, da forma como está a vedação à Constituição, como está escrita na Constituição, não há como uma interpretação resolver esse problema. Agora, deputado, o senhor falou que o cenário para a ACM Neto no ano que vem, para as eleições, é um cenário difícil aqui na Bahia, por conta da eleição, por conta da possível candidatura de Lula. E Lula, todos nós sabemos que é muito forte no Nordeste. Esse sentimento que o senhor tem é um sentimento da mágoa ou um sentimento que o senhor está vendo aí se concretizando pelo Brasil? É o que está todo mundo dizendo, né? Que a eleição no Nordeste mudou completamente com a entrada do Lula. E a Bahia, onde o Lula é muito forte. E onde o governo do PT é bem avaliado, né? O governador Rui Costa é muito bem avaliado. Eu lembro que na eleição para governador, que o prefeito ACM Neto desistiu na última hora, a gente via as pesquisas, o ACM Neto muito bem avaliado na capital, mas o governador também, com uma avaliação muito alta, o que inviabilizava a entrada do ACM Neto no jogo, porque ele não teria uma diferença muito grande na capital pela boa avaliação do governador Rui Costa. Eu não tenho, o Zé Eduardo, eu não tenho mágoas, eu falo com muita tranquilidade do episódio, poderia estar evitando, porque na verdade eu que fui traído, mas eu não tenho eu tenho mágoa pessoal, mas do ponto de vista político eu faço análise em relação aos dados que eu tenho, ao que eu estou ouvindo dos deputados da Bahia. Eu acho que a eleição na Bahia mudou muito com a entrada do presidente Lula, eu acho que todos sabem disso, né, e muda da Bahia, né, até todos os estados do Nordeste. Então a gente precisa compreender de forma bem racional as coisas como elas acontecem. Não tenho nenhuma... não torço contra, né, o ex-prefeito de Salvador, não trabalho contra ele, tanto que resolvi sair do partido, podia ter ficado no partido trabalhando contra ele,
né, atrapalhando a presidência dele. Acho que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é que ele tenha a possibilidade de, daqui a pouco, ter a coragem de declarar o apoio, como o partido já faz em Brasília, ao presidente Bolsonaro, né, deixar claro que essa é a posição hoje majoritária do Democratas. Acho que ele tem que ter liberdade para isso, mas o cenário na Bahia, como em Pernambuco, como no Piauí, como em todos os estados, mudou muito com a entrada do presidente Lula. Não sou eu que estou dizendo, todas as pessoas que analisam pesquisa e processo eleitoral sabem que o Lula tem uma força muito grande. O senhor sentou com Lula na semana passada? Qual foi o objetivo dessa reunião com o ex-presidente Lula? Ele me convidou para conversar, eu acho que o diálogo é fundamental. Falei um pouco de conjuntura nacional, ele colocou o ponto de vista dele, e no final perguntou sobre o estado do Rio, né, que é um estado importante, que é o meu estado, que vive uma crise profunda há muitos anos, né, e basicamente foi isso. Foi uma primeira conversa, um diálogo sobre conjuntura nacional e depois sobre conjuntura política no estado do Rio de Janeiro. Mas foi uma boa conversa, o presidente Lula está, pelo que eu vi, bastante animado. Não, certamente não é a minha tendência de apoio no primeiro turno, mas senti ele muito animado e trabalhando para organizar as ideias e também organizar com cuidado a participação do PT nos estados, em cada um dos estados da nossa federação. Ele mudou completamente, sem sombra de dúvida, deu uma repaginada em tudo, principalmente com a entrada de Lula, e o próprio Bolsonaro, né, sabe que está enfrentando agora aí uma situação bem diferente do que ele pensava atrás. Agora, a posição do Centrão daqui para frente vai ser qual? O que é que o senhor acha? Distribuição de cargos? O que é que você acha? Eu acho que o PP, o PL e os republicanos, os maiores partidos do Centrão, vão apoiar o presidente Bolsonaro, vão continuar apoiando até eleição. Essa é a minha opinião. O PSD, não sei, pelo que eu estou lendo no jornal, acho que ele está tentando construir uma alternativa própria, né? Mas eu acho que eles vão continuar dando sustentação ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem dado espaço a eles, tanto no governo como na organização do orçamento da União, né? E isso tem consolidado o apoio desses partidos ao presidente da República. Deputado, muita gente pergunta por que o senhor não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. O senhor recebeu mais de 50 denúncias e nunca abriu esse processo de impeachment. Por que o senhor não abriu o processo de impeachment? Qual foi o motivo? Porque o presidente tinha apoio suficiente na Câmara para barrar o processo de impeachment. As pessoas, só para aquelas que não compreendem direito, a maioria compreende, claro, eu autorizar o processo de impeachment significa que vai ser criada uma comissão de admissibilidade, né, do parecer, que depois vai ao plenário e precisa de 342 deputados, 2/3. Então, não é um caminhamento simples. E qualquer vitória do presidente Bolsonaro significa o fortalecimento dele, né? E depois ia tirar da pauta da Câmara a pandemia. Nós passaríamos a cuidar do impeachment, ele radicalizaria, né? Com esse jogo, querem me tirar. E lembrando aqui o episódio do Trump. Trump teve um impeachment aprovado pela Câmara, que os democratas tinham maioria à época, mas minoria no Senado. O Senado derrubou o impeachment e o presidente Trump virou franco favorito nas eleições que ele perdeu, mas perdeu depois pela entrada da pandemia, pela forma como ele comandou os Estados Unidos na pandemia. Perdeu por outro motivo, mas o caso Trump é um bom exemplo. Se você faz um processo desse, o presidente ganha, principalmente um presidente que opera nos extremos, você só fortalece a posição dele em relação aos seus e amplia. Então, como não havia nenhum tipo de apoio, e acho que a eleição para presidente da Câmara provou isso, não cabia pensar nem analisar o mérito, já que naquele momento o julgamento é político e jurídico, e do ponto de vista político as condições eram nulas, né? Hoje as condições aumentaram um pouquinho, o desgaste do governo aumentou, mas mesmo assim eu acho que ainda está muito longe de termos condições do impeachment, por mais que eu acredite que possa ter crime de responsabilidade,
certamente tem crime comum, a PGR podia estar analisando também. Aliás, você tem esses dois instrumentos, né? Você tem o instrumento do julgamento político e do judiciário, do crime comum dele, né? Quando o político está, vamos dizer assim, obstruído pela força do governo dentro do parlamento, você tem que tentar ver se o outro caminho vai aparecer. Muitos juristas acham que o presidente também já cometeu muitos crimes que poderiam gerar as condições para a Procuradoria avançar numa denúncia, como foi feito contra o presidente Michel Temer em 2017. Mas não foi um encaminhamento ainda, nós respeitamos, mas em relação ao impeachment, basicamente, esse foi o primeiro motivo. Não havia nenhuma condição político-eleitoral, vamos dizer assim, legislativa, para que o processo de impeachment prosperasse na Câmara dos Deputados. Deputado, para encerrar, o senhor disse aqui em algum momento, perdão, desculpe, são muitas perguntas e é uma entrevista, começa, a gente tem que ficar atenta. O senhor disse aqui em algum momento que existe a possibilidade do ACM Neto ser vice na chapa de Bolsonaro? Na minha opinião, eu acho o seguinte: o Rodrigo Garcia parece que vai sair do DEM, o nosso grupo do Rio saiu. Então, os grupos mais contra o Bolsonaro no partido estão deixando o partido. O partido vai ficar majoritariamente bolsonarista. Você tem o ministro Onyx, a ministra Tereza, você tem o governador de Goiás, que são quadros importantes dentro do partido. Mas você tem toda uma base que apoia, você vê que o DEM tem hoje a Codevasf. Então, eu acho que, no final, como é um partido que a executiva e a convenção é basicamente parlamentar, eu não vejo outro caminho para o DEM que não seja apoiar o presidente Bolsonaro. Aí eu penso, quem seria o nome que tem voto, tem prestígio, grande no Nordeste e principalmente na Bahia? O ex-prefeito ACM Neto. Essa é uma análise política que eu faço, muito mais como analista, sem nenhuma informação, mas estou fazendo uma análise projetando o futuro. Eu acho que no final o DEM acaba apoiando o Bolsonaro. E o Roma? O João Roma? Com essa posição do Neto, se a minha análise estiver certa, o Neto acaba sendo candidato a vice-presidente, o Roma pode ser o candidato a governador. Estou pensando alto, eu não tenho informação nenhuma, nem quero me meter muito na Bahia, que eu não quero transformar, não quero que pareça que o meu problema com a ACM Neto, eu vou interferir, até porque eu não tenho nem força para isso, para interferir na Bahia. Estou fazendo apenas uma análise como político, e como político me tenho a obrigação de poder analisar cenários futuros em relação a 2022. Deputado Rodrigo Maia, muito obrigado. Super grato pela sua paciência aí. 33 minutos de entrevista. Eu que agradeço. Agradecer de verdade. E aqui estamos abertos para lhe ouvir. Um abração, amigo. Um abraço, muito obrigado. Ok.